Maravilha. E para a gente fechar os benefícios, Gustavo, o melhor momento para pensar na equipe do projeto de software, eu diria que assim, é no começo, né? É ali na fase de pré-projeto, quando você ainda não entrou no planejamento detalhado, você está pensando no patrocinador, no gerente do projeto, no arquiteto, nos desenvolvedores, nos usuários de negócio, nos analistas de negócio. Você está pensando antes de começar a colocar energia no planejamento detalhado. Mas você precisa, quando você está planejando o projeto, ainda que você está planejando as sprints, sempre olhar para a equipe. Cara, essa equipe está entregando o que precisa? Então é aquilo, não é tipo, eu planejei uma equipe e aí eu vou seguir com ela durante todo o projeto de software. É claro, se for uma release rápida, uma coisa pequena, ok, você pensa antes de desenvolver, desenvolve ali, sempre olha se a equipe está entregando o resultado e avalia depois. Mas antes do planejamento, durante o planejamento e depois durante a execução também. Você tem que sempre pensar na equipe, porque se ela tem o objetivo de gerar resultado, se ela não estiver entregando ali em algum momento, ela precisa ser desenvolvida ou substituída, ou enfim, qualquer tipo de intervenção que você precisa fazer ali para repensar essa equipe, né? Ou trazer mais pessoas para a equipe, né? Você precisa agregar mais pessoas que não tinham antes, enfim. Eu acho que durante todo o ciclo do projeto, mas você começa antes do planejamento, por quê? Porque no planejamento você detalha. Eu vou ter um arquiteto, ok, eu tenho as funções iniciais do arquiteto, desenvolvedor, ok, mas no planejamento você vê, ok, mas o arquiteto vai ser o Gustavo. Qual que é o background do Gustavo? O Gustavo tem essas características, ele sabe quais tecnologias, essa, entendeu? Então ele vai fazer o que especificamente nesse projeto? Às vezes você tem um arquiteto, o Gustavo como arquiteto em um projeto vai fazer uma coisa, o Gustavo como arquiteto em outro projeto vai fazer outra coisa, mas é o mesmo Gustavo, às vezes a mesma tecnologia de projeto. Então, quando você pensou no Gustavo como arquiteto? No pré-projeto. Quando que você detalhou o que o Gustavo, o arquiteto, vai fazer nos dois projetos? No planejamento. E quando que você viu se o Gustavo como arquiteto está performando bem nessa função, na gestão da execução? Então você pensa em tudo, em todas as fases do projeto, mas você pensa em coisas específicas, dependendo se está no pré-projeto, no planejamento ou na gestão da execução. Seria por aí, né, Gustavo? Eu vou colocar um ponto que a gente faz bem, né, Agostinho, e funciona, que é você já ter esses modelos e meio que um framework de como vão ser os seus cronogramas ou alocação da sua equipe já meio que preparado. E isso você vai adaptando na sua empresa. Então, eu sei que para cada projeto, eu preciso de um gerente de projeto e que cada projeto consome 2 horas do gerente de projeto por dia. Então, Sim. olhando por cima, um gerente consegue fazer, no nosso cenário, no nosso contexto de projeto, uma média de 4 projetos ele pode tocar 4 projetos simultâneos. Mas pode ter um projeto que ele é mais complicado, tem mais paralelismo e precisa de mais horas, ele tem risco maior. Mas se você começar a dar esses modelinhos, então fazer esses modelos colocando já as pessoas da maneira correta, então vamos colocar como seria o cenário ideal. Então eu estou planejando pensando no cenário ideal. Por quê? Porque você tem folga de dinheiro, você tem folga de espaço, de tempo, porque você está planejando no cenário ideal. Planejei o meu projeto no cenário ideal. Agora o cliente chegou e falou que ele precisa desse projeto em 2/3 do tempo. Aí sim eu vou apertar, vou dividir a equipe, vou distribuir mais. Então sempre quando a gente faz um projeto legal, uma formação de equipe legal, de um projeto, se o cliente não pede nada específico, o que a gente faz em cronograma? Planeja rodando uma squad. Uma squad trabalhando. Mas não vai paralelizar trabalho? Não. Vai colocar uma squad trabalhando. Se na hora da execução eu conseguir paralelizar ou por algum requisito do projeto paralisar, sucesso. Mas você vai colocar uma squad trabalhando. E uma squad vai ter essas pessoas. Então, um gerente de projeto, um arquiteto, um desenvolvedor, talvez um tester na sua squad, talvez uma parte de alguém que é de DevOps, de UI UX, coisa assim. Então, planeje isso. Porque se planejar, mesmo sem saber quem são as pessoas, isso já no seu pré-projeto. Aí depois vai entrar tudo que o Agostinho falou. Porque aí na hora de trocar, você vai colocando as pessoas. Talvez em um determinado projeto, em um determinado momento da minha organização, eu não tenho nenhum outro gerente de projeto disponível. E o Gustavo, ele tem que ser o arquiteto e o gerente. É ruim? Talvez sim. Mas se vai entregar valor e o Gustavo tem as habilidades para fazer essa atividade, Gustavo, nesse projeto aqui, você vai ser o arquiteto e o gerente. E aí você vai controlando isso. Durante a execução, você vê que não está dando certo, vai mudar, vai adaptar, vai fazer todas essas mudanças de equipe. Total. E aí, assim, partindo para a parte do como, né? Eu acho que onde as pessoas mais erram, elas não planejam a alocação, né, Gustavo? Que é o que você estava falando, né? Que, eu vou montar uma squad que vai estar trabalhando em 10 projetos ao mesmo tempo e solta aí para essa galera fazer. Meu, se você não planeja a alocação e não mensura se as horas alocadas ali estão sendo suficientes,
é um grande problema, né? Então não planeja a alocação e eu diria também que não pensam no detalhe da função, né? Não pensam assim, olha, ele vai ser arquiteto, mas ele vai ter a função A, B e C. E não pensam, às vezes, que o cara vai ser arquiteto, mas ele vai ser gerente junto, né? Ou ele vai ser desenvolvedor e arquiteto, né? Ou ele vai ser desenvolvedor, arquiteto e especialista de negócio. O cara não pensa na função específica, né? Ele pensa no papel, mas não pensa nas responsabilidades. E o primeiro erro, né, que eu comentei, é não pensar na alocação, né? Acha que simplesmente porque a pessoa recebeu uma atribuição para fazer um projeto de software, ela vai fazer, e não é bem assim, né? Quanto mais projeto paralelo, mais caos e mais frustração. Né? E o projeto, a gente já falou algumas vezes, eu já falei, ele é um gás que ele preenche todo o espaço que você dá para ele. Então, um bom arquiteto, um bom gerente de projeto, ele vai planejar uma coisa que não sobrecarregue a equipe, no padrão. Uhum. Então, de novo, no Happy Path, no caminho feliz ali tudo, nós estamos planejando um projeto que as pessoas estão trabalhando numa carga de trabalho normal, trabalhando só os dias da semana que elas trabalham, todo mundo está tendo tempo para poder inovar, está tendo aquele negócio da ambidestria, tem tempo para estudar, dentro das atribuições eu tenho ali uma hora de teste, eu posso testar aquilo ali, eu posso pensar, eu posso definir requisito. Você fez o Happy Path. Isso vai acontecer na realidade? Talvez não. Talvez atrase, talvez alguém fique doente, talvez eu tenha que puxar projeto, tem feriado, alguém tirou férias no meio do caminho, então tem todo esse caos. Então, quando você for planejar isso tudo, um dos maiores erros é você planeja, as pessoas planejam isso de uma maneira muito otimista e real, forçando a equipe, folga, né? Forçando a equipe no máximo. Então, quando a gente Sim. planeja, quando eu gosto de planejar, é uma equipe que eu vou trabalhar a primeira vez com a equipe em conjunto, eu vou deixar um buffer maior de espaço de tempo mesmo, eu vou considerar que a equipe na primeira e na segunda semana vai entregar menos. Por quê? Porque a equipe está se conhecendo, se a sprint ela é um compromisso da equipe, a equipe está se conhecendo, talvez um não vai ajudar muito o outro no começo, tem que fazer um trabalho disso, então deixa um buffer maior, que eles vão entregar menos. Pô, Gustavo, mas eu tô cobrando do meu cliente esse buffer. Não, se a sua equipe acabou e, vamos coloquei um buffer de 2 dias, então na verdade a equipe tinha 3 dias de trabalho em uma sprint de 5 dias, eu coloquei um buffer de 1 dia. Então a equipe tinha 4 dias de trabalho, na verdade, ao invés de 5. Nesse último dia que sobrar, se sobrou tempo, você não vai ficar parado, não vai dar folga para todo mundo. Você vai replanejar, vai trazer alguma coisa. Pessoal, olha que legal que a gente acabou, olha que legal a equipe fazendo, vamos desdobrar, vamos gastar tempo planejando melhor as próximas. Então você tem que começar a pensar nessa coisa em gestão. Então quando a gente fala de montar equipes de projetos de software, nós estamos falando de alguém que tem uma capacidade de pensar com intenção nisso, pensar nesse tipo de coisa, por isso que a gente falou que é um perfil diferente. Então eu estou pensando na minha equipe. Eu estou pensando que talvez a minha equipe na primeira semana não vai conseguir performar 100% porque tem que pegar acesso, tá conhecendo o código, tá conhecendo a equipe, tá fazendo tudo isso, então vai montar todos os ambientes, tudo pode dar errado. É diferente no meio do projeto. No meio do projeto o negócio já está muito mais encaminhado, todo mundo já tem um acesso, todo mundo já se conhece. Então essas coisas precisam ser levadas em conta.